Você conhece seus vizinhos? De verdade conhece? Porque às vezes a pessoa que mora a poucos metros de você, do outro lado da parede, é um completo desconhecido. E às vezes, quando essa pessoa morre sozinha, ela deixa para trás algo que muda completamente a forma como todos no prédio se enxergam. Hoje eu vou te contar a história de Arthur, um homem que viveu em silêncio por décadas, que morreu sem ninguém perceber por dias e cujo testamento revelou verdades que ninguém estava preparado para ouvir. Antes de começar, se inscreve no canal e deixa nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber se tem gente do Brasil inteiro aqui comigo. Fica até o final porque essa história vai mexer com você de formas que você não espera. O prédio onde Arthur morava ficava em um bairro antigo da cidade, construído nos anos 70. Era um daqueles edifícios com 12 apartamentos, 3 por andar, corredores estreitos e paredes finas o suficiente para você ouvir conversas dos vizinhos, se prestasse atenção. A maioria dos moradores vivia ali há anos, algumas décadas. Era o tipo de lugar onde todo mundo se conhecia de vista, cumprimentava no elevador, mas raramente passava disso. Arthur Mendes morava no apartamento 304. Ele tinha 72 anos quando morreu, mas parecia ter 80. Magro, curvado, sempre vestindo as mesmas roupas gastas. Ele trabalhava como professor de matemática a vida toda, aposentado há quase 10 anos. Vivia sozinho desde que a esposa havia falecido 15 anos atrás. Não tinha filhos, não tinha família visível. Era, para todos os efeitos, completamente sozinho no mundo. Os vizinhos sabiam muito pouco sobre Arthur. Ele era o homem silencioso do 304. Nunca causava problemas, nunca reclamava de nada, nunca participava das reuniões de condomínio. Ele simplesmente existia, quieto, discreto, quase invisível. Algumas pessoas o viam saindo pela manhã para comprar pão na padaria da esquina. Outras o viam voltando à tarde com sacolas leves do mercado. Mas conversas, interações reais, praticamente inexistentes. Marina, que morava no 302, ao lado de Arthur, às vezes ouvia música clássica vindo do apartamento dele, sempre baixinho, respeitoso. Ela o via no corredor ocasionalmente e tentava ser educada. Um bom dia, um aceno. Arthur sempre respondia com um pequeno sorriso e um aceno de cabeça, mas nunca parava para conversar. Marina assumia que ele era apenas tímido, ou talvez preferisse solidão. Ela nunca pressionou. João, do 301, o outro vizinho do mesmo andar, mal se lembrava da última vez que tinha trocado mais do que um cumprimento com Arthur. Ele trabalhava muito, viajava constantemente e, francamente, não prestava muita atenção em ninguém do prédio. Para ele, Arthur era apenas o velho quieto que morava ao lado. Foi João quem percebeu primeiro que algo estava errado. Ele voltou de uma viagem de trabalho de 5 dias e notou que a correspondência de Arthur estava se acumulando embaixo da porta do 304. Isso era estranho, porque Arthur sempre pegava suas cartas logo que chegavam. João mencionou isso para Marina no corredor, e ela também tinha notado. Fazia pelo menos 4 dias que ela não via Arthur. Eles bateram na porta. Nenhuma resposta. Bateram mais forte. Ainda nada. Marina sentiu um frio na espinha. Ela ligou para o síndico, que veio com a chave reserva. Quando abriram a porta, o cheiro foi a primeira coisa que os atingiu. Um cheiro inconfundível. João virou e vomitou ali mesmo no corredor. Arthur estava sentado em sua poltrona favorita na sala, de frente para a televisão, que estava desligada. Ele havia morrido ali, provavelmente há 4 ou 5 dias, baseado no estado do corpo. Morte natural, ao que parecia. Seu coração simplesmente parou, e ele foi embora quieto como viveu, sozinho, sem ninguém para segurá-lo, sem ninguém para chamar ajuda, sem ninguém para nem ao menos perceber que ele havia partido. A polícia foi chamada, a perícia veio, o corpo foi removido.
O apartamento foi lacrado enquanto aguardavam informações sobre parentes ou testamento. Os moradores do prédio ficaram chocados, é claro. Alguém havia morrido tão perto deles e ninguém percebeu por dias. Houve conversas desconfortáveis nos corredores, sentimento coletivo de culpa. Deveríamos ter prestado mais atenção. Deveríamos ter sido mais amigáveis. Deveríamos ter verificado. Mas a vida continuou. Sempre continua. Após alguns dias de comoção, as coisas voltaram ao normal. O apartamento 304 ficou vazio, lacrado, esperando resolução legal. E então, 3 semanas depois da morte de Arthur, veio a convocação. Todos os moradores do prédio foram convidados para uma reunião especial com o advogado responsável pelo inventário de Arthur Mendes. Presença fortemente recomendada. Isso era incomum, porque todos precisariam estar lá. Arthur não tinha relação com ninguém do prédio, mas a curiosidade, essa força irresistível, garantiu que quase todos comparecessem. A reunião foi marcada para uma tarde de sábado, no salão de festas do prédio, que raramente era usado. 11 dos 12 apartamentos enviaram representantes. O salão estava cheio, as pessoas conversando em voz baixa, especulando. O advogado, Dr. Silva, um homem de meia-idade com óculos de aro fino, esperou todos se acomodarem antes de começar. Ele colocou uma pasta sobre a mesa e olhou para o grupo. Obrigado a todos por comparecerem. Ele começou formalmente. Sei que isso é incomum, mas o senhor Arthur Mendes deixou instruções muito específicas em seu testamento. Ele não tinha família viva, nenhum herdeiro direto. Então decidiu deixar seus bens, que incluem suas economias, objetos pessoais e este apartamento para vocês, para os moradores deste prédio. Houve um silêncio atordoado. Então todos começaram a falar ao mesmo tempo. Como assim? Por quê? Quanto dinheiro? Dr. Silva levantou a mão, pedindo silêncio. Deixem-me explicar. Arthur deixou instruções detalhadas. Cada um de vocês receberá uma carta pessoal escrita por ele. Essas cartas contêm observações que ele fez sobre vocês ao longo dos anos. E baseado nessas observações, ele distribuiu seu patrimônio, que totaliza aproximadamente R$ 1.200.000 entre economias e o valor do apartamento, de formas muito específicas. R$ 1.200.000. Dividido entre 12 apartamentos, seria 100 mil para cada um. Não era uma fortuna, mas era significativo. A atmosfera no salão mudou instantaneamente. Pessoas que estavam chocadas agora estavam interessadas. Muito interessadas. Dr. Silva começou a distribuir envelopes. Cada um tinha um nome escrito à mão com caligrafia tremida, mas legível. Marina pegou o seu com mãos trêmulas. João também. Todos olhavam para seus envelopes como se contivessem segredos explosivos. E talvez contivessem. Arthur pediu que vocês lessem as cartas antes de eu explicar a distribuição dos bens, Dr. Silva disse. Levem seu tempo. Isso é importante para ele. Marina abriu seu envelope primeiro. Dentro havia 2 páginas escritas à mão. Ela começou a ler, e à medida que seus olhos percorriam as palavras, lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Ao seu lado, João abriu a sua. Sua expressão passou de curiosidade para choque, então para algo que parecia vergonha profunda. Ao redor do salão, reações similares. Algumas pessoas choravam, outras pareciam atordoadas. Algumas riam nervosamente. A atmosfera ficou carregada com emoção crua. O que Arthur havia escrito naquelas cartas? Marina terminou de ler sua carta e a segurou contra o peito, ainda chorando silenciosamente. A carta dizia: Querida Marina, você provavelmente não se lembra, mas há 6 anos, quando minha esposa morreu, você bateu na minha porta. Você trouxe uma travessa de lasanha e disse que tinha feito demais. Perguntou se eu queria. Nós 2 sabíamos que você não tinha feito demais. Você tinha ouvido sobre minha perda e queria fazer algo gentil.
Eu estava tão quebrado naquele momento que mal conseguia agradecer adequadamente. Mas aquela lasanha me alimentou por 3 dias e, mais importante, me lembrou que bondade ainda existia no mundo. Você nunca mencionou aquilo novamente, nunca cobrou reconhecimento. Apenas fez algo bom e seguiu em frente. Ao longo dos anos, observei você. Vi como você sempre segurava a porta do elevador para pessoas correndo. Como você alimentava os gatos de rua. Como você falava gentilmente com o porteiro, mesmo quando estava claramente com pressa. Pequenos atos de gentileza que você provavelmente nem percebe fazer. Pessoas como você tornam o mundo suportável para pessoas como eu. Obrigado por me lembrar de que humanidade ainda existe. Marina não tinha ideia de que aquela lasanha tinha significado tanto. Foi só um gesto simples, algo que ela fez sem pensar muito. Mas para Arthur, em seu momento mais sombrio, tinha sido uma linha de vida. João leu sua carta com crescente desconforto. Ela dizia: João, você trabalha muito. Eu sei porque ouço você saindo antes do amanhecer e voltando tarde da noite. Ouço suas ligações de trabalho através das paredes finas. Você é dedicado, ambicioso, focado. Mas também ouço outras coisas. Ouço quando você grita com sua esposa. Ouço quando ela chora depois que você sai batendo a porta. Ouço seu filho de 8 anos perguntando à mãe por que papai está sempre bravo. Você é um provedor excelente, imagino, mas está tão consumido por sucesso profissional que está perdendo sua família. Seu filho não vai lembrar de quantas horas você trabalhou ou quanto dinheiro ganhou. Ele vai lembrar se você esteve presente ou não. Sua esposa não vai aguentar para sempre. Já vi esse padrão antes, em outras famílias, e nunca termina bem. Estou te dizendo isso porque alguém precisa. E claramente ninguém em sua vida tem coragem. Desacelere antes de perder o que realmente importa. João sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Um estranho, um vizinho que ele mal conhecia, tinha visto através dele completamente. E pior, estava certo. João sabia que estava negligenciando sua família. Ele apenas não achava que alguém tivesse notado, mas Arthur notou. Arthur ouvia através das paredes e via o que João se recusava a admitir. Carla, do apartamento 201, leu sua carta com lágrimas de gratidão. Arthur havia escrito sobre como ele havia voltando da quimioterapia, fraca mas determinada. Como ele notava que ela sempre sorria para as pessoas, mesmo quando estava claramente em dor. Como sua coragem silenciosa o inspirava. Ele deixou a ela uma quantia específica para ajudar com custas médicas que ele sabia que estavam destruindo suas finanças. Roberto, do 402, leu sobre como Arthur havia notado sua transformação de alcoólatra para homem sóbrio ao longo de 3 anos. Como ele via Roberto saindo todas as manhãs para reuniões de AA. Como ele estava orgulhoso de alguém que ele nem realmente conhecia. Cada carta era assim. Observações detalhadas, específicas, pessoais sobre cada morador. Arthur havia passado anos observando seus vizinhos, não com julgamento malicioso, mas com curiosidade genuína e empatia. Ele via coisas que as pessoas pensavam estar escondidas, e em vez de usar essas informações para fofoca ou manipulação, ele simplesmente observava, entendia e se importava silenciosamente. Fernanda, do 101, recebeu uma carta sobre como Arthur notava que ela sempre chegava em casa tarde da noite com roupas de enfermeira, exausta, mas ainda parando para ajudar a senhora idosa do térreo com suas compras. Ele escreveu sobre como a dedicação dela ao cuidado de outros, mesmo quando ela mesma estava esgotada, era admirável. Paulo, do 203, recebeu uma carta difícil. Arthur havia notado as várias mulheres diferentes entrando e saindo de seu apartamento, notado que Paulo era casado, mas claramente infiel. A carta não era condenatória, mas era honesta. Você está machucando pessoas, Paulo. Sua esposa, essas mulheres,
você mesmo. Segredos têm peso, e eventualmente esse peso te esmagará. Cada pessoa no salão estava lidando com suas próprias revelações. Arthur tinha visto todos eles, realmente os visto, e agora, através dessas cartas escritas antes de sua morte, ele estava falando verdades que ninguém mais havia dito. Dr. Silva esperou pacientemente enquanto todos processavam. Finalmente ele limpou a garganta. Arthur designou distribuições específicas baseadas não em quanto ele gostava de cada um de vocês, mas em suas necessidades e circunstâncias. Deixem-me explicar. Marina receberia R$ 50.000 e a opção de comprar o apartamento 304 por um preço significativamente abaixo do mercado. Arthur havia escrito que ela merecia mais espaço e que sua gentileza deveria ser recompensada concretamente. Carla receberia R$ 200.000 especificamente para custas médicas, com a esperança de que isso aliviasse seu estresse durante tratamento. Roberto receberia R$ 100.000, mas com uma condição. Ele precisava continuar sóbrio por pelo menos mais um ano, verificado através de testes mensais pagos pelo espólio. Arthur queria apoiá-lo, mas também protegê-lo de uma recaída facilitada por dinheiro súbito. João não receberia dinheiro. Em vez disso, Arthur deixou um fundo educacional de R$ 100.000 para o filho de João, que só poderia ser acessado se João comprovasse estar indo para a terapia familiar e reduzindo suas horas de trabalho. Era um desafio, um ultimato gentil. Escolha sua família ou perca isso também. Paulo não receberia nada monetário. Sua herança era aconselhamento de casais pago pelo espólio por um ano inteiro, se ele e sua esposa escolhessem aceitar. Arthur escreveu que dinheiro não resolveria o problema real de Paulo, e assim foi para cada pessoa. Algumas receberam quantias generosas, outras receberam condições desafiadoras, outras ainda receberam recursos não monetários como terapia, cursos profissionais ou até passagens para visitar familiares distantes que Arthur sabia que não tinham visto há anos. O apartamento 304 seria vendido e todos os lucros seriam distribuídos como Arthur havia especificado. Ele havia calculado tudo meticulosamente, garantindo que seu último ato no mundo fosse de impacto máximo nas vidas ao seu redor. A reunião terminou em silêncio atordoado. As pessoas deixaram o salão em grupos pequenos, conversando baixinho, muitas ainda segurando suas cartas como artefatos sagrados. A atmosfera no prédio havia mudado fundamentalmente. Não eram mais estranhos que simplesmente compartilhavam um endereço. Arthur havia forçado todos eles a se verem, realmente se verem, através de seus olhos. Nos dias e semanas seguintes, mudanças começaram a acontecer. Marina aceitou a oferta do apartamento. Ela se mudou para o 304, maior e melhor que seu antigo espaço. Ela manteve algumas coisas de Arthur, incluindo a poltrona onde ele morreu, porque sentiu que ela ainda carregava algo dele, alguma essência de um homem que viu bondade nela quando ela mesma não percebeu. João inicialmente resistiu. Seu orgulho estava ferido. Como um estranho podia julgar sua vida? Mas sua esposa leu a carta quando ele finalmente mostrou a ela. E ela chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Alguém finalmente viu, ela disse. Alguém viu o que eu estava tentando te dizer há anos. Isso quebrou algo em João. Ele começou a terapia familiar. Reduziu suas horas. Começou a estar presente. O fundo educacional do seu filho se tornou não apenas dinheiro, mas símbolo de segunda chance que ele quase perdeu. Carla usou o dinheiro para seu tratamento e, eventualmente, para um procedimento experimental que seu seguro não cobriria. Funcionou. Ela entrou em remissão. Ela visitava o apartamento 304, mesmo depois que Marina se mudou para lá, agradecendo Arthur em voz alta para as paredes vazias, acreditando que de alguma forma ele podia ouvir. Roberto manteve-se sóbrio. Foi difícil.
especialmente sabendo que havia dinheiro esperando. Mas ele não queria decepcionar Arthur, mesmo morto. Ele passou nos testes mensalmente e, após 1 ano, recebeu sua herança. Usou parte para finalmente abrir a pequena oficina mecânica que sempre sonhou. Paulo foi o mais resistente. Ele ficou furioso com a carta de Arthur. Sentiu que era intromissão inaceitável. Mas sua esposa encontrou a carta escondida em sua gaveta e leu. Ela confrontou Paulo. Deu um ultimato: conselhamento ou divórcio. Paulo escolheu conselhamento relutantemente no início, mas o terapeuta pago por Arthur era excepcional e lentamente, muito lentamente, Paulo começou a confrontar seus próprios demônios. O prédio inteiro mudou. Pessoas que antes apenas acenavam agora paravam para conversar. Reuniões de condomínio se tornaram encontros comunitários. Eles organizaram jantares mensais onde todos contribuíam com comida. Começaram a verificar uns aos outros, especialmente os moradores mais velhos ou solitários, garantindo que ninguém morresse sozinho e não percebido como Arthur fez. Ironicamente, a morte de Arthur trouxe mais vida para aquele prédio do que havia tido em décadas. Ele se tornou lenda, o vizinho silencioso que viu tudo e cujo amor final foi forçar todos a se verem como ele os via, imperfeitos, lutando, mas dignos de compaixão e apoio. Marina transformou parte do 304 em pequeno memorial para Arthur. Ela emoldurou uma foto dele que encontrou no apartamento, um homem mais jovem com sua esposa, ambos sorrindo. Colocou ao lado das cartas que cada vizinho recebeu, todas elas agora laminadas e preservadas. O memorial era lembrete constante. Veja as pessoas ao seu redor, realmente as veja. Arthur Mendes viveu 72 anos. Trabalhou 40 como professor de matemática em escola pública. Casou com sua namorada de colégio, Irene. Eles tentaram ter filhos, mas não conseguiram. Viveram uma vida simples, modesta, mas feliz. Quando Irene morreu de câncer, Arthur perdeu sua âncora. Ele se retraiu, tornou-se o homem silencioso que todos conheceram. Mas silêncio não é ausência. Arthur pode ter falado pouco, mas ele observava tudo. Em um mundo onde todos estão tão focados em suas próprias vidas que mal notam as pessoas ao redor, Arthur fazia o oposto. Ele prestava atenção. Ele via padrões de comportamento, mudanças sutis, momentos de bondade, momentos de sofrimento. E ele se importava, mesmo sem expressar abertamente. Encontraram diários no apartamento de Arthur. Anos deles. Não eram diários pessoais sobre sua própria vida, mas observações sobre seus vizinhos. Não em uma forma assustadora ou invasiva, mas em uma forma profundamente humana. Ele escrevia sobre Marina. Hoje ela pareceu especialmente cansada. Espero que ela esteja bem. Ela sempre é tão bondosa com todos. Bondade tem preço que cansa a alma, às vezes. Sobre João. Ele gritou com a esposa novamente. Parece estar acontecendo mais frequentemente. Me lembro de quando eu trabalhava demais, como Irene gentilmente me trouxe de volta à terra. Ele precisa de alguém para fazer isso por ele. Esses diários revelaram profundidade de compaixão que era extraordinária. Arthur não estava espionando. Ele estava testemunhando. E na testemunha silenciosa, ele encontrou propósito nos anos após perder Irene. Dr. Silva mais tarde explicou que Arthur havia passado os últimos 2 anos de sua vida planejando meticulosamente seu testamento. Ele visitou o advogado regularmente, ajustando, refinando, garantindo que cada palavra, cada centavo, cada condição fosse perfeita. Ele sabia que estava ficando mais fraco, que seu coração estava falhando. Médicos haviam dado avisos. Então Arthur decidiu usar sua morte para criar algo significativo. Ele me disse uma vez, Dr. Silva compartilhou em uma reunião de condomínio posterior, que tinha medo de morrer sem importar,
que sua vida, especialmente depois de Irene, parecia sem propósito. Então, decidiu que sua morte teria propósito. Que ele usaria o que havia observado para tentar ajudar pessoas de formas que não pôde em vida. Havia uma ironia triste nisso. Arthur sentiu que não podia ajudar seus vizinhos enquanto vivo porque era velho, quieto e irrelevante aos olhos deles. Mas morto, através de palavras escritas e recursos distribuídos, ele se tornou força transformadora em suas vidas. Ele precisou morrer para finalmente ser ouvido. As cartas continuaram causando ondulações. Paulo eventualmente mostrou sua carta para o grupo de aconselhamento e as pessoas ali ficaram atordoadas com a honestidade brutal, mas amorosa de Arthur. Um terapeuta pediu permissão para usar a abordagem de Arthur como estudo de caso sobre confrontação compassiva. A história começou a se espalhar além do prédio. Mídia local pegou. Vizinho silencioso se torna herói após morte. Foi uma manchete. Programas de notícias queriam entrevistar os moradores. A maioria recusou, querendo manter privacidade. Mas Marina concordou em fazer uma entrevista, sentindo que a história de Arthur merecia ser contada. Na entrevista, ela chorou ao descrever a carta que recebeu. Ele viu algo em mim que eu não via em mim mesma, ela disse. Ele me fez perceber que pequenas gentilezas importam, que somos vistos mesmo quando pensamos estar invisíveis. Isso mudou como eu vivo agora. Tento ser mais intencional em minha bondade, mais consciente do impacto que posso ter. A história ressoou nacionalmente. Pessoas compartilharam em redes sociais, discutiram em programas de rádio, usaram como sermão em igrejas. Arthur Mendes, professor de matemática aposentado que morreu sozinho em sua poltrona, se tornou símbolo de algo que a sociedade havia perdido. Comunidade real, atenção genuína, compaixão em ação. Outros prédios começaram a implementar programas inspirados na história de Arthur. Sistemas de verificação de vizinhos, onde moradores voluntariamente checavam uns aos outros regularmente. Jantares comunitários mensais, até paredes onde pessoas podiam postar notas anônimas de apreciação por seus vizinhos, inspiradas pelas cartas de Arthur. Um ano após a morte de Arthur, os moradores de seu prédio organizaram um memorial. Não foi triste ou mórbido, foi celebração. Eles montaram mesas no salão, cada pessoa trouxe comida e compartilharam histórias. Histórias sobre como as cartas de Arthur os mudaram. Como seguir suas instruções, por mais desconfortável que fosse inicialmente, transformou suas vidas. João trouxe seu filho, agora visível mais feliz, mais seguro. Ele falou sobre como a intervenção de Arthur salvou seu casamento, sua relação com seu filho, talvez até sua própria alma. Eu estava no caminho para perder tudo o que importava, ele disse ao grupo. Um homem que eu nunca realmente conheci me salvou disso. Como você agradece alguém que não está mais aqui? Carla, agora em remissão completa, trouxe flores. Ela colocou na frente da foto de Arthur e disse: Você comprou tempo para mim, literalmente. Seu dinheiro pagou pelo tratamento que me deu anos adicionais de vida. E mais do que isso, sua carta me lembrou que sou vista, que minha luta importa para alguém. Obrigada não é suficiente, mas é tudo que tenho. Roberto estava lá com sua namorada, uma mulher que conheceu em uma reunião de AA. Ele explicou como o desafio de Arthur de permanecer sóbrio por um ano, sabendo que havia recompensa esperando, foi exatamente a motivação externa que ele precisava. Ele me conhecia melhor do que eu me conhecia, Roberto disse. Ele sabia que eu precisava de responsabilidade externa, de alguém além de mim mesmo, para não decepcionar. Ele me deu isso. Paulo veio com sua esposa. Eles estavam ainda juntos, ainda fazendo terapia, mas reconstruindo. Sua carta havia sido a mais difícil de aceitar, mas também a mais necessária. Arthur me chamou em meu pior comportamento, Paulo admitiu.
E em vez de apenas me julgar, ele ofereceu ferramenta para mudar. Forçou conselhamento em mim quando eu nunca teria ido voluntariamente. Salvou meu casamento. Marina, como nova moradora do 304, assumiu o papel de guardiã não oficial do legado de Arthur. Ela manteve os diários dele, com permissão do advogado, e ocasionalmente lia passagens para os vizinhos. Sempre com sensibilidade, sempre com intenção de honrar sua memória, não explorar seus pensamentos privados. Uma passagem em particular ressonou com todos. Era de alguns meses antes de Arthur morrer. Passei minha vida ensinando matemática, números, lógica. Mas percebi tarde demais que a equação mais importante é simples. Atenção mais compaixão igual impacto. Preste atenção genuína nas pessoas. Aplique compaixão ao que você observa e você impacta vidas. Eu não fiz isso o suficiente enquanto estava saudável e capaz. Mas talvez, através desta última ação, eu possa compensar parcialmente. Espero que eles entendam que não era sobre julgar ou invadir privacidade. Era sobre ver e se importar, porque todos merecem ser vistos e cuidados. Esse parágrafo foi impresso e emoldurado, pendurado no salão de festas do prédio. Tornou-se manifesto não oficial da comunidade que formaram. A transformação não foi perfeita. Houve desafios. João ainda lutava com equilíbrio trabalho-vida. Paulo teve momentos onde velhos hábitos tentaram ressurgir. Mas a diferença era que agora eles não estavam lutando sozinhos. Tinham comunidade que Arthur havia catalisado. Tinham pessoas que verificavam, que se importavam, que responsabilizavam uns aos outros amorosamente. Marina refletia frequentemente sobre a tragédia central da história de Arthur. Ele morreu sozinho, não percebido por dias, a morte exata que ele temia. No entanto, através dessa morte, ele criou comunidade que garantiria que ninguém mais naquele prédio morresse dessa forma. Era redenção póstuma, transformando seu maior medo em catalisador para prevenir que acontecesse com outros. Ela escreveu sobre isso em post de blog que inesperadamente viralizou. Arthur Mendes viveu invisível e morreu sozinho, mas sua morte foi tão cheia de propósito e amor que ela continua salvando vidas. Ele nos ensinou que nunca é tarde demais para importar, que observação silenciosa pode ser forma de amor e que, às vezes, o maior presente que podemos dar ao mundo é obrigar as pessoas a se verem verdadeiramente. Obrigada, Arthur, por ver, por se importar e por nos ensinar a fazer o mesmo. O post foi compartilhado centenas de milhares de vezes. Pessoas ao redor do país começaram a compartilhar suas próprias histórias de vizinhos esquecidos, de isolamento em meio a multidões, de pequenas gentilezas que salvaram vidas. O movimento Seja Como Arthur começou, encorajando pessoas a realmente conhecerem seus vizinhos, a verificarem os solitários, a praticarem compaixão observacional. 5 anos após a morte de Arthur, o prédio se tornou caso de estudo em faculdades de sociologia e psicologia comunitária. Pesquisadores vinham entrevistar moradores, documentar transformação, tentar entender a química social que Arthur havia catalisado. Descobriram que taxas de depressão entre moradores haviam caído dramaticamente. Satisfação geral com vida havia aumentado. Até valores de propriedade no prédio subiram porque pessoas queriam viver lá especificamente devido à forte comunidade. Arthur teria achado tudo isso hilaramente irônico. Ele que passou tanto da vida, sentindo-se irrelevante, agora objeto de estudo acadêmico. O homem silencioso, cujas palavras escritas ecoavam anos após sua morte. Marina preservou seu apartamento da forma que Arthur deixou, exceto pelos melhoramentos necessários. A poltrona onde ele morreu permaneceu, agora coberta com manta bonita que Carla havia tricotado.
Livros de Arthur ainda enchiam as estantes. Sua coleção de discos de música clássica ainda tocava regularmente. Era como se Arthur ainda vivesse ali de alguma forma, seu espírito permeando o espaço. Crianças no prédio cresceram ouvindo histórias sobre Arthur. Para elas, ele era figura quase mítica, o velho sábio que viu tudo e cujo presente final continuava melhorando vidas. Uma criança uma vez perguntou a Marina se Arthur era um anjo. Marina pensou por um momento e respondeu: "Não, ele era apenas um homem, mas ele escolheu fazer algo extraordinário com suas circunstâncias ordinárias. E talvez isso seja mais poderoso do que ser anjo." O legado de Arthur Mendes não foi fortuna deixada para trás. R$ 1.200.000 foram distribuídos e gastos ao longo dos anos, usados para propósitos para os quais ele pretendia. O legado real foi transformação que ele catalisou, comunidade que ele criou através de sua ausência, lições que ele ensinou através de palavras escritas em vez de faladas. Ele provou que você não precisa ser rico, famoso ou poderoso para mudar vidas. Você apenas precisa prestar atenção, se importar genuinamente e estar disposto a agir com base naquele cuidado, mesmo que seja desconfortável ou inconveniente. Ele provou que silêncio pode ser forma de observação profunda, não de desconexão. Ele provou que nunca é tarde demais para importar, que mesmo em morte você pode criar ondulações de mudança positiva que se espalham muito além de sua existência física. Ele provou que todos nós somos vistos, mesmo quando pensamos estar invisíveis. E essa visibilidade, quando vem com compaixão em vez de julgamento, pode ser profundamente curativa. 10 anos após a morte de Arthur, Marina organizou um evento especial. Ela convidou não apenas os moradores atuais do prédio, mas também aqueles que haviam se mudado ao longo dos anos. Quis reunir todos que foram tocados pelas cartas de Arthur, todas as vidas que ele havia mudado. O salão de festas estava lotado. 23 pessoas vieram, alguns de outras cidades, alguns até de outros estados. Todos eles trouxeram suas cartas originais de Arthur, agora amareladas pelo tempo, mas ainda carregando peso emocional imenso. Eles compartilharam atualizações. João, agora com 40 e poucos anos, estava trabalhando menos, mas ganhando mais, porque finalmente tinha clareza mental para tomar decisões inteligentes. Seu filho, adolescente agora, tinha relação forte com ele. Arthur salvou minha família, João disse pela 1000ª vez. Eu nunca vou parar de ser grato. Carla, agora livre de câncer por 10 anos, havia se tornado defensora de pacientes, ajudando outros a navegar o sistema médico complexo e encontrar recursos financeiros para tratamento. Arthur me deu não apenas dinheiro, mas propósito, ela explicou. Sua generosidade me inspirou a ser generosa com meu tempo e conhecimento. Roberto estava casado agora com 2 filhos pequenos. Sua oficina estava prosperando. Ele era há 15 anos sóbrio. Há dias difíceis, ele admitiu. Mas eu sempre me lembro que um homem acreditou em mim o suficiente para investir em meu futuro. Não posso decepcionar essa crença. Paulo e sua esposa haviam renovado seus votos no ano anterior. Uma cerimônia pequena, mas significativa, onde eles recomprometeram um ao outro. Quase destruí tudo, Paulo disse, sua esposa segurando sua mão. Arthur me deu ferramenta para reconstruir. Ainda estamos trabalhando nisso. Sempre estaremos, mas estamos juntos. Novos moradores do prédio, aqueles que se mudaram depois que Arthur morreu, haviam ouvido as histórias. Eles cresceram em uma comunidade que Arthur havia moldado, mesmo sem conhecê-lo. Uma jovem mãe que se mudou 3 anos antes falou: eu vim de outro lugar onde não conhecia ninguém no meu prédio. Aqui, no primeiro dia, 5 vizinhos bateram na porta para se apresentar, oferecer ajuda, me dar boas-vindas. Isso não acontece em nenhum outro lugar. Arthur criou isso, mesmo não estando aqui. Doutor,
Silva, o advogado, agora aposentado, também compareceu ao evento. Ele havia executado centenas de testamentos em sua carreira, mas o de Arthur permaneceu o mais memorável. Testamentos geralmente são sobre distribuir posses, ele disse ao grupo. O de Arthur era sobre distribuir sabedoria, compaixão e segundas chances. Foi privilégio facilitar sua vontade final. Alguém sugeriu que escrevessem carta coletiva para Arthur, expressando gratidão, atualizando-o sobre como suas intervenções continuavam impactando vidas. A ideia pegou imediatamente. Ao longo da tarde, pessoas escreveram, algumas apenas poucas linhas, outras páginas inteiras. Marina compilou tudo em livro encadernado. Ela colocou ao lado da foto de Arthur no memorial do 304. Para que ele saiba, ela disse, onde quer que ele esteja, que tudo que ele fez importou. Que ele continua importando. A carta coletiva incluía histórias que Arthur nunca poderia ter previsto, como João, inspirado por Arthur, havia começado o programa de mentoria em sua empresa para funcionários júnior, garantindo que eles tivessem equilíbrio trabalho-vida desde o início. Como Carla havia ajudado 8 pacientes com câncer a encontrar financiamento para tratamento experimental nos últimos 10 anos. Como Roberto empregava principalmente pessoas em recuperação de vícios em sua oficina, oferecendo segundas chances como Arthur ofereceu a ele. Os efeitos secundários das ações de Arthur eram imensos, multiplicando-se ao longo dos anos de formas que ele nunca imaginou. Cada vida que ele tocou havia tocado outras, criando cascata de impacto positivo. Uma das histórias mais comoventes veio de Fernanda, a enfermeira. Inspirada pela observação de Arthur sobre sua dedicação aos outros, ela havia retornado à escola para se tornar enfermeira especializada em cuidados paliativos. Arthur passou seus últimos dias sozinho, ela explicou. Isso me quebrou. Decidi dedicar minha carreira a garantir que ninguém mais morresse dessa forma. Agora, cuido de pacientes terminais, garantindo que eles tenham companhia, dignidade, amor em seus momentos finais. Faço isso por Arthur e por cada outra pessoa que poderia morrer sozinha. Ela tratou centenas de pacientes nos últimos 10 anos. Cada um deles morreu acompanhado, confortado, cuidado. Todo por causa de uma carta de um homem que morreu exatamente da forma que ele tentou prevenir para outros. Marina compartilhou algo que havia descoberto recentemente ao organizar papéis antigos de Arthur. Ela encontrou rascunho de carta que ele nunca enviou, endereçada a Irene, sua falecida esposa. Foi escrito poucos meses antes de ele morrer. Com permissão tácita de todos, ela leu em voz alta. Querida Irene, tem sido 15 anos sem você. Alguns dias dói tanto quanto no primeiro dia. Mas aprendi algo nestes anos de solidão. Aprendi a ver. Você sempre me disse que eu estava tão focado em números e lógica que perdia a humanidade ao meu redor. Você estava certa. Mas na sua ausência, finalmente aprendi a observar, a realmente ver pessoas. E vendo, aprendi a me importar de formas que nunca fiz quando estava distraído por minha própria vida ocupada. Estou planejando algo, meu amor. Um último ato que espero fazer você orgulhosa. Vou usar tudo o que observei para tentar ajudar nossos vizinhos de formas que não pude em vida. Talvez então, minha vida, especialmente estes anos solitários sem você, terá significado. Talvez então eu poderei te encontrar no que vem depois, sem vergonha de ter desperdiçado o tempo que me foi dado. Te amo ainda, sempre. Não havia olho seco no salão. Aquela carta revelou verdade fundamental. Arthur havia transformado sua dor em propósito, sua solidão em observação compassiva, sua morte em legado de transformação. Ele pegou a pior coisa que lhe aconteceu, perder Irene, e eventualmente encontrou forma de fazer dela catalisador para algo positivo. O evento terminou com um momento de silêncio por Arthur. 23 pessoas ficaram em pé,
cabeças curvadas, cada uma silenciosamente agradecendo ao homem que elas nunca realmente conheceram em vida, mas que conheciam intimamente através de suas palavras e ações. Depois, eles jantaram juntos, compartilhando comida, risadas, memórias. A comunidade que Arthur criou estava viva, prosperando, perpetuando-se. Novos membros eram integrados com histórias de Arthur, garantindo que seu espírito continuasse informando a cultura do prédio. Marina, agora com 36 anos, refletiu sobre a última década. Eu vim para este prédio como designer gráfica autônoma lutando para pagar aluguel, ela disse. Eu era solitária, focada apenas em sobreviver. Arthur me viu quando eu não me via. Sua carta me transformou. Agora tenho comunidade, propósito, lar. Tudo porque um homem velho e quieto decidiu que sua morte teria significado. Ela pausou, emoção apertando sua garganta. Nós todos queremos importar, certo? Queremos que nossas vidas signifiquem algo. Arthur nos mostrou que nunca é tarde demais, que até em seus últimos momentos você pode plantar sementes que florescerão por décadas. Ele foi invisível em vida, mas se tornou impossível de ignorar em morte. E nisso, a lição profunda para todos nós. Os anos continuaram passando. O prédio mudou fisicamente, reformas, modernizações, novo telhado, mas a essência permaneceu. A comunidade que Arthur catalisou continuou. Novos moradores eram recebidos não apenas com boas-vindas, mas com a história de Arthur, passada como tradição oral, garantindo que todos entendessem o espírito único do lugar. 20 anos após sua morte, um cineasta independente pediu permissão para fazer documentário sobre Arthur e os moradores do prédio. Após muita deliberação, concordaram com condição de que Arthur, não eles, fosse o foco. Esta não é nossa história para reivindicar, Marina insistiu. É dele. O documentário O Vizinho Silencioso estreou em festival de cinema e ganhou vários prêmios. Não era sensacionalista ou melodramático. Era honesto, mostrando tanto falhas de Arthur, quanto suas virtudes, tanto as dificuldades dos moradores, quanto seus triunfos. Foi retrato humano de transformação através de compaixão observacional. O filme trouxe atenção renovada para a história. Milhares de pessoas ao redor do mundo foram inspiradas. Movimentos Vizinho Silencioso começaram em várias cidades, encorajando pessoas a conhecerem seus vizinhos, a praticarem compaixão intencional, a verificarem os isolados. Arthur Mendes, que morreu aos 72, pensando que sua vida não importava, havia inadvertidamente iniciado o movimento social que tocou milhões. A ironia não estava perdida em ninguém que conhecia sua história. Marina, agora mulher de meia-idade, tornou-se guardiã não oficial do legado de Arthur. Ela dava palestras, escreveu livros sobre a experiência, trabalhou com organizações que combatem solidão e isolamento social. Tudo rastreando até aquele dia, quando ela encontrou o envelope com seu nome escrito na caligrafia tremida de Arthur. Ele me viu. Ela dizia frequentemente em palestras, quando eu me sentia invisível, ele me viu. E ser visto, ser reconhecido, ser valorizado, isso muda tudo. Todos nós temos poder de fazer isso uns pelos outros. Prestar atenção, se importar, agir com base naquele cuidado. Arthur não fez nada que qualquer um de nós não poderia fazer. Mas ele fez. E isso fez toda a diferença. Se essa história te impactou, se te fez pensar sobre seus próprios vizinhos, sobre as pessoas invisíveis em sua vida, deixa seu like aqui embaixo. Compartilha para que mais pessoas conheçam Arthur. E se inscreve no canal, porque aqui contamos histórias que importam, histórias que mudam perspectiva, histórias que nos lembram de nossa humanidade compartilhada. A história de Arthur Mendes é lembrete de que todos somos vistos, mesmo quando pensamos estar escondidos. Que compaixão pode vir de lugares inesperados.
que nunca é tarde demais para ter impacto profundo, que solidão, embora dolorosa, pode ser transformada em sabedoria que beneficia outros. E que às vezes os mais silenciosos entre nós têm mais importante a dizer. Obrigado por ficar até o final. Esta foi história longa, mas necessária. Até a próxima. E lembre-se, veja seus vizinhos, realmente os veja. Você nunca sabe que diferença aquela atenção pode fazer. Seja como Arthur.